Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vivian Battaini. A gente está aqui em mais uma live pré-simpósio de educação ambiental e transição para sociedades sustentáveis. Eu sou pesquisadora da OCA, o Laboratório de Educação em Política Ambiental, e também eu sou professora do curso de especialização de Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis. Provavelmente essa nossa última live pré-simpósio. Nosso simpósio está aí agendado para iniciar nos próximos dias, né, nos dias 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 27 de setembro. Então, teremos muitas atividades, algumas delas já encerraram as inscrições, mas teremos também muitas atividades abertas. O simpósio é uma realização do Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA, em parceria com o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, o Instituto Estre, o Mutirô e o USP Recicla. Então, hoje a gente está aqui com convidados muito especiais na live que chama Experiências de Educomunicação na Educação Ambiental, e a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o que é a educomunicação e como que ela, de fato, acontece na prática em alguns projetos de educação ambiental. E a gente está aqui hoje, né, com essa live, principalmente por conta de uma parceria da OCA com o Programa Município Verde Azul, e esse tema, então, saiu desse fomento que o Programa Município Verde Azul tem feito ao desenvolvimento da educação, da educomunicação nos municípios. Então, a gente vai entender um pouquinho e tentar colaborar com esse desenvolvimento da educom nos municípios. E aí eu estou muito feliz, porque eu trouxe pessoas muito queridas aqui para conversar com a gente hoje. Então, eu vou pôr aqui todo mundo para aparecer um pouquinho para falar comigo. Então, a gente tem como convidados a Débora Menezes, que é do Educom Verde, jornalista, tem aí uma larga experiência em educomunicação e vai falar um pouco para a gente algumas experiências, principalmente ali no norte do país, ali na região da Amazônia. A gente tem o Carlinhos Paes, que é radialista, que é do Instituto Supereco e da Rádio Caraguá FM, que vai trazer aí, vai contar um pouco como ele chegou na educomunicação, como que ele vê isso, como que de radialista ele virou um educomunicador. E também vamos contar com a participação especial do José Walter, que é coordenador do programa Município Verde Azul. Então, muito obrigada a vocês por aceitarem esse convite, estarem aqui com a gente nessa tarde, e muito obrigada para todo mundo que está aí acompanhando a gente pelo YouTube da OCA. Então, quem tiver perguntas, provocações, podem ir fazendo no chat, que a gente, na medida do possível, vai trazendo para os palestrantes responderem. A gente vai seguir aí uma sequência que a Débora vai começar conversando com a gente, depois o Carlinhos, depois o José Walter. Então, eu vou ir tirando aqui um pessoal e já vou passar a palavra para a Débora. Se você sentir vontade de se apresentar melhor, fique à vontade e a palavra está com você. Boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre bacana reencontrar os amigos aí. Estão todos longe, cada um está na sua casa, na sua cidade, e é só assim que a gente se reencontra. Bom, eu sou jornalista de formação, mas há 12 anos eu atuo na área de educomunicação. Sou consultora de projetos, né? Atuo na área de educação ambiental, de educomunicação. E os últimos 4 anos eu morei em Manaus e passei um período também em Boa Vista, em Roraima, que é o estado vizinho ao Amazonas, a capital é Manaus. Em Manaus eu coordenei a área de educação de uma ONG chamada Fundação Vitória Amazônica, e em Boa Vista, que foi uma experiência também muito marcante, eu atuei como consultora de comunicação para o desenvolvimento com os migrantes venezuelanos, né? Crianças e adolescentes refugiados venezuelanos ali na região de fronteira.
E aí, antes de falar um pouquinho sobre o que é educomunicação, que pode ser que tenha algumas pessoas na live que não tenham ouvido falar nesse termo, saibam muito pouco, eu queria fazer uma provocação sobre comunicação, que é uma coisa que a gente fala bastante e que é o alicerce da maioria dos projetos e programas, né, também de educação ambiental, e ao mesmo tempo é o calcanhar de Aquiles, né, de muitos projetos e muitos programas. E aí eu trago para essa provocação o pensamento de um sociólogo chamado Jesus Martim Barbeiro, que a gente considera como um dos precursores da área de educomunicação. E aí ele diz que um dos paradigmas, se não for o principal, mas um dos paradigmas, um dos desafios da comunicação seria a mediação. O que seria a mediação? Aqui a gente se comunica no dia a dia, olhos nos olhos, conversando com as pessoas. Mas, para a gente se comunicar com um grupo grande de pessoas, a gente é mediado o tempo todo. Seja por ferramentas, seja por instituições, seja por mensagens, né? Então, o paradigma da comunicação que o Martim Barbeiro traz é como as instituições e quais são as formas utilizadas para as pessoas se comunicarem, para que elas se comunicam. Por que isso é muito importante para a gente pensar a educomunicação? Porque a educomunicação é um campo. Muita gente acha que é uma metodologia, mas a educomunicação é um campo, é um fazer intervenções sociais, tendo como objetivo as pessoas ganharem autonomia, se empoderarem, dialogarem melhor, né? E aí a mediação nesse processo de educomunicação, ela é feita primeiramente por um formador, né, o que está lá na ponta, então ele vai mediar a conversa por meio de oficina, por meio de construção de ferramentas de comunicação, seja vídeo, seja rádio. Ele vai mediar um processo de troca de conhecimento, de comunicação com um grupo de pessoas. Ele é o mediador direto, só que como mediadores indiretos na educomunicação, a gente tem as próprias instituições que participam dos programas e projetos, e aí se inclui poder público, se inclui as organizações da sociedade civil que implementam os projetos, se inclui também os patrocinadores ou o Estado, né, o poder público. Isso é muito importante ressaltar na educomunicação, porque muitos acabam resumindo, nem todos, né, mas muitos acabam resumindo a educomunicação como, vamos fazer um grupo de oficinas para ensinar as pessoas a utilizarem ferramentas de mídia, aí elas vão fazer rádio, elas vão fazer jornal, elas vão falar sobre o lixo, elas vão falar sobre áreas protegidas, enfim. Mas a educomunicação não é só isso, ela é muito mais além, né? Ela permite que você atue também em outros campos, inclusive o campo da transmissão de conhecimento, que às vezes não é feito pelo público que está ali, que está participando das oficinas de produção de ferramentas. E então a educomunicação se preocupa muito com esse todo de construção do projeto, né? Como é que as coisas vão ser comunicadas, para que vão ser comunicadas, como vai ser o acesso, a democratização da informação sobre os temas que giram dentro de programas e projetos, de acordo com os processos de educomunicação. E aí a gente pode, então, dividir, resumindo, o campo da educomunicação como sendo 3 ou 4 atuações básicas. Esse primeiro, que é o fazer, o ensinar, normalmente por meio de oficinas, seminários, esse fazer mídia, e nesse fazer mídia as pessoas se empoderam do processo, elas se trocam ideia, elas ganham muita autonomia, desenvolvem sua capacidade de comunicar, de buscar informação. Uma outra área da educomunicação é a gente trabalhar o fortalecimento das capacidades dos técnicos envolvidos em programas e projetos. Isso é super importante, porque não adianta chegar um formador de fora, né, Vivian? E aí ele vai lá, empodera todo mundo, ensina todo mundo a mexer com rádio, diz que todo mundo pode ter acesso à informação, e aí os técnicos de projetos e programas envolvidos não entendem isso,
e não entram nesse espírito de que o público que é participante daquele projeto, vamos supor, no projeto de educação ambiental, ele precisa ter espaço para realizar essas mídias, para entrevistar pessoas, para pesquisar, enfim. Então, a formação de técnicos de projetos e programas é muito importante. Um terceiro ponto na educomunicação, que é um dos maiores desafios do nosso campo, é a gente conseguir implementar o que a gente chama ecossistemas educomunicativos. Para resumir, porque é um tema bastante complexo e acadêmico, a cara da Bíblia, dando risada, né? Vou falar, assim, curto e grosseiramente, para as pessoas entenderem. É fazer com que a comunicação seja realizada no âmbito de um projeto, num programa, de uma forma o mais horizontal possível. Então, todas as pessoas envolvidas dentro do projeto, desde o diretor até o aluno de uma oficina de educomunicação, todos eles, no mundo ideal, é todos eles terem o mesmo acesso a todas as informações, terem acesso uns aos outros e também terem acesso a ferramentas para produzir comunicação. E é por isso que eu digo que é um mundo ideal, mas é o mais difícil de atingir, porque a maioria dos programas e projetos, infelizmente, tem curta duração, entram aí fatores políticos, e entra também um pouquinho de desconhecimento sobre a própria legislação que a gente tem, né? Desde o primeiro projeto que eu trabalhei, que foi em 2009, na Bahia, o primeiro foi com Carlinhos do Superec, mas o primeiro que eu trabalhei fora de São Paulo, eu falo numa lei, que é a Lei 10.650/2003, que é uma lei que diz que está garantido o acesso a toda a informação socioambiental produzida no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, todas as secretarias de meio ambiente municipais, estaduais e os órgãos federais, eles devem garantir que a população tenha acesso a documentos como os relatórios de diagnóstico, EA-RIMA, tudo que não for sigiloso, pode e deve, de acordo com essa lei, ser publicizado. E isso é muito importante ser destacado, porque não existe educomunicação sem ter liberdade de expressão, mas também sem ter o acesso à comunicação. Ah, mas tem a comunicação, está disponível em toda a internet. Mas essa lei, ela não fala só no acesso à internet, ela fala que é preciso disponibilizar e criar mecanismos para isso. E aí, voltando lá no pensamento do Martim Barbeiro, a questão da mediação da comunicação, volto a dizer, esse é o nosso grande desafio, a gente acessibilizar a comunicação, os meios, a voz das pessoas e o acesso para ter o diálogo entre as pessoas e os órgãos públicos, né? Acho que em todo o Brasil, mas na Amazônia um pouquinho mais forte, eu senti, é muito difícil uma pessoa da população, um ribeirinho, um indígena que não é liderança, ele conseguir acessar informações básicas que ele precisa para viver o dia a dia dele, por exemplo, dentro de uma unidade de conservação. E claro que esse mundo é muito complexo, não é só isso que garante as boas relações, mas eu acredito que muitos conflitos seriam evitados se houvesse essa aproximação maior entre os órgãos públicos e a população local. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês, acho que eu tenho mais uns 5 minutos, Vivian, mais ou menos. Queria compartilhar bem rapidamente. 10 minutos. 10 minutos? Estou ficando boa em falar as coisas resumidamente. Gostaria de compartilhar muito rapidamente com vocês as experiências práticas que eu tive lá na Amazônia. Não que as experiências aqui do litoral e outras não tenham importância, mas a Amazônia ela tem um fator muito importante, que são as largas distâncias físicas e as largas distâncias políticas e sociais, né?
política pública num lugar que fica 2, 3, às vezes 7 dias de viagem numa capital é bastante complicado e bastante desafiador, né? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar de praticamente 3 experiências, né? A primeira delas, eu vou apresentar um videozinho curtinho no final para vocês terem uma ideia do que foi realizado, mas a primeira experiência importante de tratar de comunicação foi junto com as populações do Parque Nacional do Jaú e da Reserva Extrativista do Rio Nini. A organização que eu trabalhei, que é a Fundação Vitória Amazônica, tem um projeto de mais de 15 anos de atuação no empoderamento das comunidades ribeirinhas nessas 2 unidades de conservação que ficam mais ou menos 2 dias de viagem de barco de Manaus. A última comunidade do Parque Nacional do Jaú, que eu vou mostrar um pedacinho do vídeo no final, é uma comunidade quilombola, que fica mais ou menos uns 3 dias de viagem. São lugares que não tem luz elétrica, mas funciona muito mal. Tem escola, mas funciona muito mal. As políticas públicas demoram a chegar, mas a principal forma de comunicação, de relacionamento dessas comunidades com o Estado é por meio dos conselhos gestores. E a Fundação Vitória Amazônica era uma ONG é uma ONG muito atuante nessa relação de participação social por meio de conselhos, né? A Fundação Vitória Amazônica, inclusive, é a sede hoje, secretaria executiva do Mosaico de Unidade de Conservação do Baixo Rio Negro, onde essas 2 localidades ficam. Nós fizemos um trabalho inicial lá com jovens, aproximadamente entre 20 e 30 jovens, isso oscilava por questões de logística. Mas acontecia o seguinte, esses jovens, eles vinham participar das reuniões de conselho com os pais, tem vários conselhos, né? Tem o do Parque Nacional do Jaú e a Reserva do Nini, os 2 são juntos, né? Então, por questões de logística, eles organizavam a meia reunião, esses jovens vinham assistir às reuniões e participaram de um processo anterior de empoderamento por um projeto que eu acabei de esquecer o nome, mas é um projeto que o ICMBio implementou de educação ambiental com várias oficinas, enfim, isso deu uma cola naquele grupo de jovens, e aí eles vinham para as reuniões e ficavam meio, vamos dizer assim, um pouco soltos, né? Porque os jovens, gente, eles estão em processo, né? O jovem não se empodera assim, em uma oficina, ele já vai atender a nossa expectativa enquanto técnico de, não, eu já sou super empoderado, vou chegar na reunião, falar, ouvir. Não. Isso é um processo, demora, varia de pessoa para pessoa, e às vezes o próprio jovem não tem espaço nas reuniões para falar, né? O que nós fizemos? Nós pegamos esse grupo e começamos, em todas as reuniões de conselho, a prepará-los para ter uma participação ativa nas reuniões por meio de uma estratégia comunicativa. Então, eles chegavam na cidade, vinha aquele bando de 20, 30, chegavam na cidade, a gente preparava esse grupo, trabalhava com eles questões não só para ensinar a mexer com vídeo, com rádio, isso inclusive era menos, que a gente fazia isso meio na raça, meio na prática. A gente fazia um preparo com eles para que eles entendessem o que estava em pauta na reunião, quais eram as questões que as comunidades estavam trazendo, como que esses jovens viam a relação das comunidades com as organizações ambientais, com as organizações da sociedade civil. E aí a gente pautava os jovens para eles acompanharem as reuniões, produzindo texto, né, escrevendo, mas também fazendo entrevista para gerar programa de rádio, para gerar jornal mural, para gerar vídeos. E o período que eu fiquei lá foi mais ou menos 1 ano fazendo isso, né, até que a gente conseguiu um financiamento, um recurso, por ocasião da realização da revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Jaú, né? São 2 unidades de conservação vizinha.
Então, a gente juntou um grupo de voluntários, conseguimos fazer uma oficina mais longa, de 4 dias, com imersão. A gente ficou o dia inteiro junto com eles, eles fazendo todo o processo de aprender as ferramentas, mas também a gente fez todo um processo de diálogo para contar a história do parque, para saber, porque não foi uma história fácil, né? O Parque Nacional do Jaú tem uma história uma parte da história é bem triste em relação à violência, como os ribeirinhos foram tratados, porque eles fazem, né, parte de uma unidade de conservação de uso integral. Então, tudo isso foi muito importante como processo para a instituição que eu trabalhava e para o ICMBio e todos os envolvidos, porque a cada esforço que a gente faz de educomunicação, seja fazendo esse improviso de trabalhar com os jovens antes das reuniões, até a gente conseguir um processo informativo mais, vamos dizer assim, mais pesado, mais aprofundado, com diálogo, com convivência, tudo isso, além de aproximar as instituições e os técnicos dos jovens, tudo isso ajuda os jovens a sentirem parte daquele processo, né? Porque os pais, muitos dos pais desses jovens são lideranças muito importantes que lutaram pela criação da reserva extrativista, por exemplo, mas muitos jovens não se sentiam contemplados pelas falas dos mais velhos simplesmente porque sabe como é que é, né? Existe uma diferença, como eu falei, de desenvolvimento. Então, isso foi de cara o mais visível que a gente conseguiu conquistar nesse processo foi fazer com que os jovens se expusessem. Tinha jovem que não tinha coragem de botar a cara para fora. A gente chegava em comunidade e o jovem se escondia atrás da árvore para falar com a gente, né? Mas volto a dizer, educomunicação é processo. Antes da gente fazer essas intervenções educomunicativas, teve esse outro projeto anterior do ICMBio que já abriu portas para isso. E aí chegou esse projeto. Aí a Fundação Vitória Amazônica agora está fazendo uma série de podcasts de formações com eles. Então é um processo que, graças a Deus, é contínuo. Você consegue ver, acompanhar o desenvolvimento desses jovens, o empoderamento, por meio de um processo continuado. Não é um processo fácil, porque, como eu falei, a questão da comunicação, o desafio é a mediação. Quando uma instituição pública como o ICMBio, que gere, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Que gere uma unidade de conservação, quando é ele que financia ou participa como coordenador de um processo de educomunicação, por mais que ele tenha aquele amor, aquela vontade, se um comunitário chegar com alguma posição contrária ao que aquele gestor, aquela pessoa da organização pública pensa, isso pode trazer um pouco de ruído na relação. Então, isso é um ponto que eu acho muito importante. Se um dia forem implementar essa proposta de formação e de comunicação com gestores, que isso seja levado em consideração, porque aconteceu em alguns momentos nesse processo com os jovens do NINI, deles se sentirem empoderados a ponto de se sentirem à vontade de questionar coisas que eles não sabiam por que aconteciam, né? Porque quando entra na questão política, na questão administrativa, é um mundo complexo que às vezes a população realmente não entende o que acontece nos bastidores, o que acontece por trás. Mas a educomunicação também serve para isso, né? Para trazer à tona os conflitos, para serem trabalhados e melhorar a relação, como eu disse lá atrás, melhorar a relação entre as instituições e o público que é afetado pelas decisões dessas instituições. Mas o empoderamento é muito legal. O vídeo que vocês vão ver foi feito por jovens quilombolas. É uma molecadinha muito jovem que não participava das reuniões, eles ainda não têm esse preparo para participar, né? Mas eles puderam dar a contribuição deles produzindo esses vídeos. Tudo que foi debatido nas oficinas do plano de manejo, não sei se
quem está ouvindo já participou de alguma oficina de plano de manejo. A pessoa vai lá, um facilitador pergunta o que tem, como é que é o turismo, como é que são os meios de produção, quantas famílias moram aqui. Esses jovens que fizeram esses vídeos, e foram mais de 20, foram mais de 20 vídeos, e eu acho que foram mais ou menos um grupo de 10 jovens, percorreu todas as comunidades que participaram da revisão do plano de manejo. Esses jovens transmitiram nos vídeos todo aquele conteúdo que foi trabalhado nas reuniões. Então, realmente, é uma ferramenta super importante você ter condição aí de ouvir os jovens, os próprios jovens, o próprio público que participa dos programas e projetos, eles próprios darem essa devolutiva sobre o que a gente está fazendo, de ações, por meio dessas ferramentas de vídeo, enfim. Eu tenho mais um tempinho só para comentar do Juruá? Acabou, né? Você quer passar o vídeo? Você vai voltar depois. É que assim, Débora, muito obrigada, mas eu acho que a Débora traz muito forte o que eu já esperava também, essa experiência com a educomunicação associada às unidades de conservação, né? E isso é muito isso é muito significativo nessa perspectiva assim do quanto também que houve um incentivo de políticas públicas como a Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental nas unidades para fomentar que a educomunicação acontecesse mesmo nessas unidades e que os gestores e os funcionários entendessem e compreendessem de que forma que a educomunicação poderia contribuir nesse diálogo sobre os conflitos, né? Porque a gente sabe que, principalmente nas unidades de conservação de proteção integral, existe muito conflito, né? Com as comunidades do entorno, né? E aí vem essa perspectiva das unidades de uso sustentável, das RESEX, né? Então, assim, eu achei mesmo que você ia trazer essa perspectiva, eu acho que tem muito a contribuir, e a gente pensar mesmo na educomunicação, como você trouxe, que para mim fica forte, né? Desse papel da mediação, desse olhar da educomunicação como processo, né? Mas que também o produto, ele é importante, né? Então, como que a gente faz um produto que comunique também, né? Então, que a gente fala, né, da educomunicação como a democratização da comunicação, e aí como que a gente permite o acesso à informação, o direito à comunicação, e também que essa mensagem desses jovens, nesse caso, ou das pessoas, seja ouvida e ressoe, né? Que a gente possibilite a enunciação de outras narrativas possíveis, né? Então, eu não sei se você quer passar o vídeo agora. Eu acho que eu vou deixar para passar na fala final. Pode ser? Tá bom. Tá? Pode. E concordo com você. Um dos desafios, que é muito tema, né? Um dos desafios para se trabalhar na comunicação é realmente o produzir, mas o Carlinhos sabe, todo mundo que me conhece sabe. O importante é respeitar o processo. Os produtos de educomunicação específicos, que são resultado de oficinas de intervenções diretas com o público, podem ser vários, pode ser jornal mural, pode ser vídeos mais simples, rádio mais simples. Eles não têm obrigações de serem um produto produzido como se fosse por uma agência publicitária, porque senão eles perdem aquele apelo de serem produções realizadas por pessoas que não são jornalistas. E isso também é um paradigma aí para a gente trabalhar. Existe a possibilidade de fazer produtos melhores, de fazer um programa de rádio super bem editado, ou fazer um vídeo institucional super bonito, mas são outros produtos que devem ser pensados nas estratégias de comunicação e do comunicação de projetos e programas, né? É isso. Obrigada, aí, Débora. Imagina, eu vou tirar você aqui, abrir o microfone do Carlinhos. E Carlinhos, eu vou passar para você já com uma pergunta que chegou aqui, porque eu acho que tem a ver com você. Para passar a bola para você, que é a da Alice Moraes, que ela pergunta: e a educomunicação pode então ser considerado um instrumento para a transformação das realidades a partir do ponto de vista dos atores locais? Que aí eu acho que a sua experiência de como que a Educom
transformou a sua vida pode ter impacto nessa transformação do território. Obrigada, Carlinhos, por estar aqui com a gente. Bom, eu que sou grato, né? Você, Vivian, a Débora também, e eu tenho assim um carinho muito especial pela Débora, por isso eu estou muito feliz de estar aqui, porque foi por meio da Débora, quando eu a conheci, que eu fui picado por esse bichinho da educomunicação, comecei a ver todo o processo, né, que ela falou ali, o processo não só a produção, né, do material, né, do produto, né, mas o processo todo. Eu conheci a Débora em 2008, num projeto do Instituto Supereco, o projeto Água de Beber, de Comer, de Usar e Conservar Ciclos Contínuos. É um nome longo, mas eu nunca esqueci, porque a gente gravou muito isso nessa cabine que está aqui. Essa cabine aqui tem história. Então, quando eu conheci a Débora, o Instituto Supereco, primeiro o Instituto Supereco, havia sido contemplado no Petrobras Socioambiental, um programa da Petrobras. Aliás, na época era Petrobras Ambiental. E aí a Supereco também abriu um edital convocando pessoas, candidatos, para desenvolver um trabalho voltado à educomunicação. E a Débora era uma dessas inscritas. E um dia eu estava apresentando um evento relacionado ao meio ambiente, era o Eco Adventure, em Caraguatatuba, que haviam várias edições, né, eram várias empresas, né, que trabalhavam com essa noção de sustentabilidade, e eu estava apresentando esse evento. Aí chegou uma moça, uma jovem, com uma mochila nas costas, e ela estava à procura de um estúdio de gravação. Eu falei, olha, eu ouvi falar que você tem um estúdio de gravação, olha. Eu falei, olha, eu tenho um home studio e tal, onde eu faço algum trabalho, porque o meu trabalho, desde que eu vim para o Litoral Norte, eu vim para cá em 89, eu sempre trabalhei no meio de rádio, né? E como a carga horária do rádio é no máximo 5 horas, né, sobra tempo para a gente fazer outras coisas, outros trabalhos, né? E aí foi assim que eu conheci a Débora. Aí ela acabou ganhando, né, esse edital, e ela veio para cá junto com a Carmen Gataz, que também é outro ser humano maravilhoso, que eu tive o privilégio de encontrar algum tempo atrás aí, e que eu tenho um carinho muito especial. Eu acho que a primeira coisa que me contagiou em relação a isso foi o fato delas se importarem, porque muitas vezes, né, a gente vê muitos técnicos, né, pessoas técnicas, né, são muito boas tecnicamente, mas não tem esse comprometimento, esse amor, né, como na pedagogia que o Paulo Freire defende, né, a questão do amor naquilo que você faz. Então foi assim que eu conheci a Débora, e aí, na ocasião, eu morava com minhas duas filhas, essa cabine que ficava na sala de casa, e naquele ambiente a Débora trazia os alunos do Educom, né? Eram crianças, adolescentes, jovens, idosos, e na época a gente produziu cerca de 250, mais de 250 programas de rádio, que era exibido numa rádio local aqui na AM, na antiga Oceânica, que foi a primeira emissora de rádio aqui do Litoral Norte. E vendo tudo aquilo, todo aquele processo, eu acabei me apaixonando pela Educom. A gente fez, né, muitos trabalhos juntos, e passado algum tempo, né, finalizou o projeto Água de Beber aqui, a presidente do Instituto Supereco, André, ela me convidou para fazer um trabalho voltado à educomunicação, oficina de rádio, né? Na verdade, naquele momento era uma oficina de rádio e tinha uma oficina de produção de vídeo. E só que era diferente, dessa vez eu não era o estúdio de gravação, né, onde as pessoas iam gravar. Dessa vez eu iria para campo. Eu acabei saindo, né, desse universo meio fechado, né, e indo para campo, a realidade. Foi aí que eu acabei me apaixonando mais e mais, né, pela educação. Tanto é que hoje eu estou me graduando na área de educação, graças a esse bichinho, né, que mexeu comigo, que é compartilhar, na realidade, compartilhar aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo. Eu procuro trazer sempre as experiências que eu tive dentro do rádio, porque muitas das coisas que eu aprendi foi ali na raça, né, no interior, diferente das grandes capitais. O rádio, por incrível que pareça, exige mais de você. Você tem que ser um multifunções, você tem que ser um bom entrevistador, você tem que apresentar programas populares, você tem que gravar comerciais. E
eu fui aprendendo ali, criado praticamente dentro do rádio. Então, vivi toda a minha adolescência, eu vivi dentro do rádio. Hoje tenho 49 anos, tenho 2 filhas já adultas, uma já está no último ano de faculdade, tudo graças ao rádio. Então, são essas experiências que a gente vai compartilhando. E, além do trabalho de locução, eu faço a produção de áudio. Então, nas oficinas, a gente procura trabalhar. Na primeira oficina que a gente fez de rádio no bairro São Francisco, estava sendo trabalhado ali a bacia do São Francisco. Para quem não sabe, São Sebastião, o litoral norte, tem 34 bacias hidrográficas e algumas que passam por vários problemas, né? A gente tem um impacto aqui muito grande nos últimos anos aqui no litoral norte, devido às obras, duplicação da Tamoio, 2 rotatórias aqui que impactam realmente a nossa realidade. Então, foi esse primeiro trabalho, a gente trabalhou muito o rádio. E o interessante é o seguinte, as pessoas têm uma grande dificuldade, a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade de comunicar. Uma coisa que eu aprendi na educomunicação é que a comunicação é uma mão dupla, né? Você locutar não significa comunicar. Então, eu trago isso para dentro do rádio, né? Às vezes, o sujeito é um bom locutor, mas ele é um péssimo comunicador. Então, é uma coisa que a gente foi trabalhando muito, era essa questão, né? De como você traduzir da maneira mais simples para as pessoas algo. E eu gostaria de compartilhar aqui um vídeo, que inclusive está com você, Vivian, desse processo, na segunda fase do projeto Tecendo as Águas, que foi agora em 2018 e 2019. Só para a gente dar uma introdução na minha fala. Pode pôr? Sim. Tá. Educomunicação para a sustentabilidade. Nas oficinas de educomunicação do projeto Tecendo as Águas, nossa rede de cooperação pela vida vai aumentando. Ambientes educomunicativos vão se formando na escola, nas comunidades. Entre coordenadora e professora, qual que você acha mais difícil, assim? Você disse que um dos motivos de você entrar nessa profissão foi o fato de querer fazer a diferença. No Aprender Fazendo, o diálogo vai acontecendo. Você diria que a juventude ajudaria bastante nesse foco de educação ambiental? Nossa, a juventude é o motor, não só para a educação ambiental. A juventude sempre foi o motor para tudo. A partilha de saberes vai fluindo. Aqui é a 22ª Kizomba, entrevistando o mestre Lumumba. O que significa para você Dia da Consciência Negra? Dia da Consciência Negra? Significa você fazendo uma entrevista comigo, que já é um grande avanço isso aí, não é? Hoje significa que o futuro que eu imaginei é presente. O protagonismo juvenil se multiplicando. O território vai sendo descoberto e valorizado. Meu nome é Vinícius, eu sou da Imprensa Jovem. Qual passeio você mais gostou? Eu gostei daqui, do sítio arqueológico, pela trilha, eu gostei da trilha. Achei uma experiência nova e... A cidadania vai sendo praticada. A educação socioambiental vivenciada. Bom dia! Na alegria! Na vivência! E em meio a tudo, a autoestima. Giovana, tenho 15 anos e o meu sonho, é ser uma delegada. E eu sou uma vitoriosa. O vencer o medo dos microfones e câmeras. O acreditar nas infinitas capacidades do ser humano. Eu sou a Laís. Eu tenho 12 anos. Eu gostei muito deste projeto porque parece que não, mas sou muito tímida. Quando eu falava em público, minhas mãos tremiam, suavam, eu ficava com as pernas bambas. Depois desta oficina, eu confesso que eu perdi muito a minha timidez. Comunicando, aprendendo, ensinando, na pedagogia da autonomia.
Olá, meu nome é Luiz Otávio, eu sou presidente do Grêmio da Escola Euclides Ferreira. A gente aprendeu bastante sobre educomunicação, sobre a educação no meio ambiente e no modo de falar. O que é muito interessante também, a gente aprender o ambiente que a gente estuda, o ambiente que a gente faz, o ambiente que a gente vive. O jornalismo comunitário, o senso crítico em relação à mídia. O diálogo com os atores sociais responsáveis por políticas públicas. Sebastião, está tendo muito alagamento recente. Qual seria as propostas para diminuir esse efeito da chuva? Olha, nós tivemos agora recentemente uma chuva com mais de 100 milímetros. E isso provoca transtornos por toda a cidade. Nós já estamos investindo no programa de drenagem do município. A imprensa jovem, que abre a visão para a sustentabilidade em seus aspectos econômico, social e ambiental. A educomunicação que transforma vidas. Eu me chamo Amanda, eu estudo na escola MF Prof. Euclides Ferreira. Então, quando eu comecei, eu era muito tímida. Eles perguntaram se eu era tímida, eu não falei. Porque eu tava tímida na hora também. Mas aí depois eu fui me soltando mais, eu gostei, achei muito interessante o conteúdo também, né? Em cada matéria, novas descobertas, novos sabores. Esse daqui é o bolinho feito com a fruta-pão e o recheio é feito com a flor da bananeira. Esse daqui é feito com a fruta-pão e feito com o palmito da bananeira. Como eu não sou diferente de ninguém, também sou filho de Deus, tenho que provar também. Fantástico, incrível, pessoal. Encerramos aqui. Muito obrigado para a Rádio Super Eco e nosso canal do YouTube Super Eco. radiosupereco.com. Comunicando, educando. Educando, comunicando. Praticando educomunicação. Eu estou aqui com o Pedro. O Pedro foi o nosso câmera aqui, o videomaker, né, nas matérias. Pedro, e aí como foi lidar com essa situação aí, dessas matérias? Você curtiu? Olha, gostei. Foi a primeira vez, foi uma surpresa, me pegaram de surpresa, eu dei o meu melhor. É isso aí. Depois que começou a fazer o programa, ela se soltou muito, porque ela era muito tímida. E agora está começando a se soltar, a conversar melhor, entendeu? Com os outros, com o público, coisa que ela não fazia. Até para ir no hospital, marcava consulta, era eu que tinha de fazer. Que ela não marcava consulta, ela tinha vergonha. Agora não, ela está perdendo um pouco da vergonha. Eu espero que não perca tudo, né? Legal. Bom, esse é um resumo do último projeto, né, que a gente participou aqui, que também o Instituto Super Eco foi contemplado aí pelo Petrobras Socioambiental e houve a oportunidade de dar sequência a um trabalho que se iniciou lá com o Água de Beber, o trabalho que a gente fez junto com a Débora. O projeto, tanto o Tecendo 1 quanto o Tecendo 2, eram projetos bem amplos, que envolviam o trabalho de geração de renda, trabalho com o pessoal da zona rural, onde foi, inclusive, criado um sítio que é exemplo de sustentabilidade aqui no litoral, e eu fazia o trabalho nas escolas. Nós tivemos aí 3 núcleos de educomunicação e situações bem diferentes, assim. A primeira escola que a gente fez o trabalho, a gente fez uma oficina lá foram 2 anos, né? De oficina, uma oficina com adultos e uma oficina com crianças. E nessa ocasião, a gente tinha a intenção de gerar material, mas como a Débora falou, isso é uma desculpa para algo maior, né? Para você trabalhar outras questões. Porque a primeira coisa, eu acho que é criar o ambiente educomunicativo, ele começa dentro da própria escola. Nessas experiências que a gente tem indo para as escolas, a gente percebe o seguinte, às vezes não há diálogo dentro da escola, entre a direção, entre alunos. Então, o Educom foi uma oportunidade de começar a se criar um ambiente educomunicativo a partir da sua escola. Tinha uma escola, por exemplo, que tinha vários projetos que os alunos da própria escola não conheciam esses projetos. Então, para você ter uma ideia de como falta o diálogo. E o trabalho com áudio e vídeo, eu percebo o seguinte, mexe bastante
na questão da autoestima deles, porque uma coisa que tem que ser trabalhada aqui, principalmente, é o pertencimento. Quando você pega alunos do ensino médio ou do Fundamental 2, você percebe que a maioria deles, eles querem se formar e sair aqui da região, ir para uma outra região. Então, não tem esse senso de pertencimento, muitas vezes não conhece as riquezas locais. Se você pegar São Sebastião, por exemplo, tem uma riqueza histórica fantástica. A gente teve a oportunidade de acompanhar esses alunos, eles fazendo matérias, de visitar um sítio arqueológico, que era uma fazenda de engorda de escravos aqui em São Sebastião, que a maioria desses alunos de escola pública não conheciam. Até uma das coordenadoras que acompanha a gente fala, nossa, eu não sabia disso. E tanta coisa, né? Tanta história, os piratas em São Sebastião, então toda essa riqueza. O bairro São Francisco, onde a gente trabalhou 3 bacias hidrográficas. A bacia do Juqueriquerê, que é uma bacia bastante crítica aqui, foi nesse trabalho que eu acabei conhecendo a Débora, no primeiro trabalho, né, com a bacia do Juqueriquerê, depois a gente continuou trabalhando com a bacia do Juqueriquerê, depois fomos para São Sebastião, bacia do São Francisco, para uma escola pública, e a bacia de São Sebastião, uma escola pública no bairro Topolândia, que tem uma realidade totalmente diferente do que eu tinha vivido, que é a escola na periferia, com grandes problemas sociais ali no entorno, tráfico de drogas, enfim, essa é a realidade do entorno. E ali eu tive aquele primeiro impacto, né, quando você começa a ver a realidade das escolas públicas, de alguns lugares que não há interesse dos alunos, professores desmotivados. E isso nos faz também pensar no seguinte, que a educomunicação, se você vai implantar o trabalho numa determinada escola, o apoio dos professores é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente é visto como um alienígena, né? Chegando ali, um professor falou, olha, é fácil você criar uma oficina, ter uma oficina e trabalhar com 15 alunos, 10 alunos. Agora, vá trabalhar com 34 alunos numa sala de aula, 35 alunos numa sala de aula. Tudo isso me fez refletir e valorizar cada vez mais o trabalho do professor, do educador. Tanto é que eu estou me formando em letras, que eu quero ir para campo, eu quero ter esse desafio de enfrentar uma sala com 35 alunos e tentar trabalhar também educomunicação, que hoje a educomunicação ela vai em encontro da BNCC, da Base Comum Curricular, nessas metodologias que se fala muito do trabalho com as metodologias ativas. E é muito importante essa reunião, esse encontro que a gente está tendo, justamente para partilhar um pouco das experiências. Eu lembro que em 2018, eu participei lá, eu fui, né, junto com o Instituto Super Eco, do 8º encontro de educomunicação, e era o primeiro congresso internacional de comunicação e educação. E eu fui muito ansioso por respostas, porque o que a Débora falou, às vezes você faz um planejamento, você chega numa determinada situação, numa realidade, que você tem que mudar completamente, porque tem que haver diálogo, tem que haver um diagnóstico antes, né, para se conhecer a realidade, se trabalhar a partir da realidade das pessoas ali. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, você exercitar a escuta, ouvir, conhecer a realidade local, mas foi um trabalho assim, desafiador, trabalhar com alunos do ensino médio, mas, ao mesmo tempo, assim, deu uma carga de experiência muito grande de trabalhar com eles e de acompanhar uma outra realidade. E, paralelamente, também, a gente fez uma oficina com um coletivo na zona rural, também foi muito precioso, e é um público também diferente, ali tinham crianças, tinham agricultores que trabalhavam ali com agroecologia, e ao mesmo tempo eles tinham uma Kombi que escoava o produto deles, e eles têm um grupo de maracatu, é o coletivo Odé da Mata aqui, e para mim também foi muito diferente, uma realidade cultural totalmente diferente. Então, nesse projeto Tecendo as Águas 2, né,
que foi 2018 a 2019, para mim foi uma experiência incrível, assim, de lidar com várias realidades. Uma escola, bem organizada, uma escola numa situação, no entorno, com uma situação bastante delicada, e trabalhar com esses agricultores. E aquilo que acontece, a educomunicação acaba nos dando muitas lições de humildade. Às vezes você chega com algo planejado, como eu cheguei para trabalhar com esse núcleo de educomunicação nesse sítio, Abra de Dentro, eu cheguei com algo preparado, ali eu tive que parar, ouvir, era outra realidade completamente diferente. E, inclusive, eu gostaria de partilhar só um trechinho, eu não sei quanto tempo eu tenho, Vivian. Acabou, Carlinhos, se você puder ir finalizando, mas compartilha Não, eu vou deixar para gente. compartilhar então no final. Na realidade, é o trabalho que foi feito no sítio Abra de Dentro, a gente gerou ali uma radionovela. Então, eu parti do princípio assim, criar um desafio para eles. Então, eu criei uma situação-problema, eu criei um vilão, e a partir desse vilão, eles iriam desenvolver uma história para tentar conter esse vilão. Mas então eu falo depois, acho que fica melhor, que daí na sequência eu trago um trecho dessa radionovela. E foi um trabalho lindo também, e eu gostaria de compartilhar bem lá no finalzinho, então. Obrigada, Carlinhos. Eu acho que você traz na sua fala, né, nesse começo, essa perspectiva de como talvez o que a Débora trouxe como mediação envolve esse amor e essa paixão que a gente pode trazer nessa perspectiva. O Freire traz o amor, uma perspectiva do amor aos outros, do amor ao mundo, né? De acreditar no mundo bom, de acreditar no mundo justo. E aí você traz diversas experiências, né? Então a Débora falou bastante em unidade de conservação, você trouxe as escolas, você trouxe os agricultores, o vídeo é um relato de um projeto vivenciado junto com, né, com uma comunidade, e esse papel de conhecer mesmo o território, né, como que a Educom possibilita nessas experiências que você traz, e na da Débora também, conhecer o território. No seu caso, trouxe bastante forte esse envolvimento com a questão das águas e das bacias hidrográficas, né? E essa importância disso se associar e a gente ter nesse horizonte a perspectiva das políticas públicas, seja as políticas públicas incentivando o desenvolvimento dos projetos, seja os projetos fomentando e fortalecendo políticas públicas dos territórios. E aí eu acho que essa deixa é bastante interessante para a gente convidar o José Walter para falar um pouquinho sobre a perspectiva da educomunicação no programa Município Verde Azul, mas eu estou vendo que você quer falar alguma coisa, Carlinhos. Tá. Havia uma pergunta no início, eu acabei ficando até um pouco nervoso, gente. Olha que eu trabalho com rádio, há bastante tempo, né? Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui no chat para você, tem algumas outras também, aí a gente volta no final para responder, vendo também essa provocação do José Walter, pode ser? Eu só queria lembrar, nesse congresso que eu fui, eu acabei conversando com o Ismar Soares, né, a gente fez até uma entrevista com ele, ele falou uma coisa muito interessante, que eu guardei muito, né, que a educomunicação operacionaliza o pensamento de Paulo Freire em relação a essa educação libertadora, em relação a esse trabalhar com amor. Então foi uma coisa que ficou muito, eu tenho gravado essa entrevista com ele. Obrigada, Carlinhos, vou pôr você aqui do lado, vou chamar o José Walter, coordenador do programa Município Verde Azul, para trazer um pouquinho para a gente essa perspectiva da educomunicação no programa. Muito obrigada, José Walter, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de a gente participar da OCA, né? E poder desenvolver essa parceria. Eu estou bastante feliz, estou gostando muito como que você encaminhou o processo aí, convidando a Débora e o Carlinhos, acho que vem bem o que o Verde Azul está precisando, sabe? Eu acho que
vai dar certo a parceria nesse caminho, entendeu? Depois a gente, obviamente, vai ter que fazer um planejamento, mas algumas questões, por exemplo, essa questão da mediação, aí é uma questão técnica, né? Uma questão de como proceder, como fazer, que é o conhecimento acadêmico, o conhecimento que a gente precisa, porque, veja bem, a educomunicação já fez parte, de uma forma muito intensa, do Verde Azul. Em 2008, nós nos metemos a fazer uma coisa que a gente não entendia direito e nem era de conhecimento bastante amplo. A educomunicação, em 2008, ela já nasceu lá no Verde Azul, a gente trabalhou essa questão e ela desapareceu naturalmente. Desapareceu porque os municípios não souberam, a gente também não soube levar, e nós retrocedemos. Nós começamos com muita intensidade, provocando os municípios para que eles fizessem programa de rádio, para que eles fizessem, mas estava longe ainda. A gente sonhou muito alto no começo do programa. Vou falar muito rapidamente do programa. O programa, veja bem, ele é um desafio no seguinte sentido. O objetivo do programa Município Verde Azul é criar em cada cidade paulista uma casa chamada Meio Ambiente. Um lugar, uma casa chamada Meio Ambiente, e que nesse local tenha pessoas que respondam pelo meio ambiente, que é um corpo técnico, que não tinha. Quando nós começamos a desenvolver o programa, não havia. 28% dos municípios paulistas tinham uma casa chamada Meio Ambiente. Então, quando vinha um trabalho do Estado para o município, não havia com quem conversar. Não havia um feedback, não havia uma conversa, não havia um retorno. Impossível, as pessoas não existia essa pessoa. Eu lembro como se fosse hoje, eu me comunicava com os municípios e perguntava, tem alguém aqui que entende de árvore? Ou então tinha alguém que entendia de bicho? Essa era a estrutura que o Estado de São Paulo tinha há 12, 13 anos atrás. Eles eram um pouquinho mais de tempo, né? Mas, enfim, era muito difícil trabalhar dessa forma. Então, a gente retrocedeu e voltou e montamos estruturas no Estado inteiro, montamos conselhos no Estado inteiro. Partimos para isso. Aí foram desenvolvidas tarefas. Veja bem, o estágio do Verde Azul. Tem muita gente que não conhece o Verde Azul porque faltou comunicação e que nós estamos entrando agora e o ano que vem. Primeiro, ele se solidificou como programa. É um estágio. Nós já passamos por um estágio, e esse estágio, agora que nós estamos, que é o terceiro, vai até 2028. É uma ODS. Até 2028, os municípios têm meta e têm tarefas. No primeiro, o Estado fez as tarefas e impôs aos municípios, porque os municípios não tinham essa reciprocidade, como dialogar com o Estado. E a grande tarefa foi essa, você ensinar e você aprender com os municípios. Isso foi muito rico. Foi muito rico ao ponto da gente, as atuais tarefas hoje, que são em número de 75, elas foram desenvolvidas pelos municípios. Os municípios paulistas que desenvolveram, dentro das 10 diretivas, 75 exercícios que o município necessita na gestão do prefeito. Aí lá, o prefeito cria uma estrutura para conduzir todas as questões que permeiam o município do ponto de vista ambiental. Isso é o Verde Azul. Então, aí o que o Estado vai fazer? O Estado vai manter essas tarefas. Eu, como coordenador, preciso ser o patrono dessas tarefas, fazer com que elas não se alterem, que eles cumpram o que foi combinado, e, enfim, ensino, aprendo, e o grupo técnico também. Então, agora, especificamente, nós temos algumas tarefas que necessitam umbilicalmente da educomunicação. São 75 tarefas, 32 todas elas necessitam da educação ambiental, mas umas necessitam mais, outras menos. Tem algumas que eu não coloquei aqui, mas veja bem, um dos exercícios mais importantes é que o município tem um programa municipal de educação ambiental. Tem centro de educação ambiental, nem entra no mérito. Quer dizer, isso é muito maior do que as tarefas, que, na verdade, assim, específicas, são 32 exercícios. Como eu gosto muito de cão e gato, é um problema que o prefeito tem. Toda hora eu dou, porque é um exemplo que não vem mais fácil na minha cabeça, como que eu vou lidar com cachorro e com gato no município?
É uma tarefa. Como que eu vou lidar com biodiversidade? É outra tarefa. Como que eu vou lidar com fogo, que hoje pega em todos os quintais? É outra tarefa, dentro dessas que eu estou citando. Então, nós temos 14 assuntos específicos de problemas do município, 10 de proatividade. Isso é uma loucura, porque o município faz o que deseja, ele faz do jeito que ele quer, escolhe o tema que ele quer. Então, para você avaliar isso, é uma loucura. Outra coisa, como que é a avaliação dessas tarefas que eles fazem? Eu tenho uma equipe extraordinária de técnicos que nós fazemos da seguinte forma: o município manda o exercício para a gente, um município é escolhido, todos fazem aquele mesmo exercício, e eu vou ver que nota que eles deram. Até que essa nota esteja abaixo de 2%, eles não são liberados para avaliar. É muito difícil você avaliar. Quem é professor sabe a dificuldade que você tem, você dar uma nota para o município. E hoje, nós não damos mais nota. Nós damos um enter no computador que vai para um software que dá nota. E outra coisa, avaliação. Os municípios, de repente, não sabem, o Estado, as pessoas, não sabem como funciona o programa. Na verdade, são 75 programas dentro de um programa. Como que funciona o processo de avaliação? 15% da avaliação vem de 2.000 técnicos da CETESB que analisaram esgoto, mais 2.000 técnicos que avaliaram o sistema de resíduo. Não tem como a gente interferir na nota. E há município ainda que acha que a gente interfere, é impossível. E 15% da nota vem de fora. Vem da Casa Civil, vem da CETESB, vem da Secretaria da Saúde, vem de um monte de estruturas do Estado que nem sabe do programa, vai para eles e eles passam isso para a gente. Muito bem. O que é o programa Verde Azul hoje? Aquela logomarca que está lá atrás é o que os municípios lutam. Quem tem aquela logomarca tem um certificado em cima, dizendo certificado, e ele pode fazer business, negócio com essa logomarca. Eu, por exemplo, vou vender açúcar, de uma usina de açúcar, o município pode ceder a logomarca para quem está produzindo açúcar, com o seguinte recado: aí ele vai anexar um portfólio na logomarca, dizendo: o município X está a caminho, no rumo do desenvolvimento sustentável. Está no terceiro estágio, está assim, está assado. Ele não vende dizendo que ele é o melhor dos mundos, mas que ele continuando, se ele persistir, ele está no caminho certo que o Estado está avaliando ele. Então, aí nós temos, vai ser muito rico se a gente fortalecer uma parceria do ponto de vista do conhecimento que o meu pessoal precisa. Eu gostei muito da Débora falando de trabalhar os técnicos, tanto os meus, da minha equipe, como os técnicos do Estado inteiro, que necessitam desse conhecimento, desse arcabouço teórico para pôr para fora o conhecimento que eles têm de multidisciplinar. E outra questão, na questão do Carlinhos, as oficinas. Que maravilha se a gente pudesse fazer isso. O pessoal morre de medo. E olha que eu não sou um grande comunicador, sou péssimo comunicador, mas eu faço oficinas com eles morrem de pavor do microfone, não pegam o microfone em hipótese alguma. Os técnicos dos municípios paulistas, sabe? Eles têm um pavor, um medo. E a gente faz oficina direto. Então, eu acho que vem a calhar, porque é a hora que a gente precisava, porque em 21 começa um novo governo municipal. Aí um novo treinamento, o pessoal afim. Agora, o que é mais bonito no Verde Azul é o amor, a paixão que esse pessoal tem. Primeiro, como nós temos um compromisso com essa geração e com a outra, a gente deveria ganhar dobrado, mas ganhamos menos. O pessoal que menos ganha nas prefeituras são os técnicos do meio ambiente. E trabalha dobrado, porque trabalha para essa geração e para que virar para outra geração. Nós trabalhamos 2, 3 vezes mais do que os outros. E ainda tira o atraso, né, da geração que deixou para a gente o negócio como... Então, é muito gratificante. Eu acho que eu gostei muito. Achei legal. Bom, o que eu tinha que dizer rapidamente é isso aí, falar do Verde Azul, uma invenção em 2 dias, ininterruptos, para detalhar, e a conversa é muito comprida. Mas adorei, gostei muito das falas dos dois, entendeu? E a forma como você amarra... gostei muito mesmo.
Da mediação, eu estou focando mais na questão dos técnicos, que a Débora trabalhou, porque é o início do processo que a gente precisa para efeito de planejamento, sabe? Depois as outras questões são absolutamente pertinentes, não vejo de jeito nenhum. Mas eu estou só invertendo a ordem, porque é o que eu estou precisando assim, urgentemente. O pessoal não sabe o que é comunicação, nem eu. Mas, José, a gente agradece a sua participação e assim, um fomento de uma política pública, né, que é uma política pública estadual, né, então é o Estado fomentando o desenvolvimento, o fomento das questões socioambientais em todos os municípios. E aí, essa perspectiva da educação ambiental transversal e da educomunicação como central é um fortalecimento muito importante para que a gente consiga, de fato, atuar, me colocando enquanto educadora, me colocando enquanto educomunicadora. Então, assim, a ideia, né, e a proposição do programa é muito instigante para que a gente possa, assim, de fato, espalhar esse amor, espalhar essa paixão, espalhar esse desejo de acesso à informação, democratização da comunicação, construção de outras narrativas possíveis, que tenham, de fato, isso que você falou, né, do como que o programa é avaliado, que isso, de fato, reverbere numa transformação territorial. Então, o quanto que o envolvimento dessa juventude, dos conselheiros, dos professores, conseguem, de fato, impactar a melhora de um rio, a melhora né, o quanto que a gente consegue tirar esse atraso dessa urgência socioambiental que a gente está vivendo, né? Como que a educomunicação contribui para a diminuição da violência, para a introdução, né, para a igualdade de gênero, para a redução da desigualdade, né? Então, assim, essa reflexão de que sociedade que a gente quer, que educação que a gente acredita, permeia todo esse trabalho, e uma política pública instituída que fomente e permita que isso aconteça é essencial. Senão a gente não consegue financiamento para fazer nosso trabalho, a gente não consegue, de fato, ter esse campo de atuação legitimado. Então, assim, agradeço você estar aqui, a Débora e o Carlinhos vão estar aí para fazer oficinas, capacitações no estado todo, sempre que forem chamados. E a gente vai seguir aqui, então, com o Carlinhos e com a Débora, né? E a gente tem muitas perguntas por aí, permeando essa participação de vocês. Tem umas pessoas bastante interessadas no trabalho do Juruá. Débora, não sei se você vai ter esse tempo para falar do Juriá. Se você não tiver, que pelo menos você converse com a Andressa aí, no particular, de algum jeito. Teve essa pergunta sobre a educomunicação na pandemia, né? Então, a educomunicação contribui nesse momento, vocês estão atuando, vocês estão vendo que isso pode ajudar, e eu vou resgatar aqui mais algumas para falar com vocês, mas então, só vendo agora que agora são 20:06, a gente tinha combinado aí de chegar até umas 6 no máximo, então vocês têm aí mais 10 minutos cada um. Agradeço a participação do José Walter. Bom, eu me despeço agora, né? Tá certo? Aí fica por conta deles. Eu queria só fazer um resumo do Verde Azul. Sozinho eu dou aula com ele. Esse aqui é o 3º estágio. Terminou o estágio agora, é um parafusinho que a gente vai apertando. Agora, são os 2 próximos governos até 2028. O que é o Verde Azul? É um programa de governo do prefeito, e depois o Verde Azul soma, anexa a um programa de governo. São 338 municípios anexando ao seu plano de governo o Verde Azul. Isso. Nós temos hoje no estado de São Paulo 6.000 ações em curso. Qual que é a ideia? Da gente chegar em 2028 com 22.000 ações em curso, de toda a ordem, atingindo esgoto, resíduo, biodiversidade, arborização urbana, que é de longe a mais difícil,
educação ambiental, município sustentável, água, ar. Então, são vários assuntos. Eu tenho uma equipe fantástica, multidisciplinar, que nós nos chamamos de médicos generalistas. Nós não podemos ser especialistas em nada, mas eu tenho especialistas maravilhosos. Bom, mais uma vez agradeço. Agora eu me retiro porque eu vou lá para a reunião da NAMA. Que maravilha, adorei, Lívia. Vamos intensificar essa parceria. E me emociona porque eu sou Exalc 74. Eu sou Nespiana, que fique registrado. Eu tenho 45 anos de Exalc. Eu sou um pouco... Estou mais pelo Duque que para Sabiá, mas continuo na luta aí. Um abraço para você. Muito obrigado, Débora. Foi muito gratificante. Carlinhos, adorei a sua fala. Débora também, obviamente, mas... Nossa, adorei os dois. Muito legal, Lívia. Valeu. Obrigada, José. Um abraço. Obrigado. Tchau. Bom, temos aí todas essas perguntas, todas essas provocações. Vocês fiquem à vontade aí, se quiser ficar 10 minutos cada um, se quiserem conversar entre vocês. Tá com vocês, pessoal. Posso comentar da pandemia, então, começar com esse tema? Eu acredito que a pandemia, ela, na verdade, ela é um componente a mais para mostrar os paradigmas, as contradições e os desafios que normalmente a nossa sociedade tem, né? O grande paradigma aí, que acho que a educomunicação no meio acadêmico eles devem estar pensando, é essa questão de como as informações circulam, né? A falta de transparência, a falta de acesso, a manipulação de dados e informações. Contribuição em projetos e programas, eu acho que agora é que vão começar a planejar projetos e programas, porque as coisas ficaram muito paradas em vários estados, em várias organizações. Mas é importante levar em conta essa questão das distâncias. Muita coisa vai ter que ser realizada no meio virtual, mas o Brasil é muito grande e há lugares que não tem como levar nenhum conteúdo no meio virtual, né? Ninguém vai fazer isso lá a colega Denise aí do Médio Juruá tá aí. Eu convidei um jovem lá do Juruá e ele falou, eu não vou poder participar da live porque a internet aqui é muito ruim. Então, volto a dizer, o bacana da educomunicação, para quem se aprofunda, estuda e principalmente não só estuda, mas parte para a prática, é que muitas das coisas que a gente acha que são corretas nos programas e projetos, às vezes não são, né? Não tem uma receita de bolo, não tem como só pensar em educomunicação fazendo conteúdo online, tem como fazer processo formativo com determinados grupos e pessoas, tem como fazer coisas criativas tipo sarau, fazer lives para as pessoas trocarem ideia, mas a educomunicação é bacana de você fazer no tete-a-tete. Eu posso continuar? Quer continuar? Quer fazer um bate-bate ou a gente fica 10 minutos cada um e finaliza cada um a sua fala? Você que sabe. Eu preferia continuar para assim eu paro de falar já contando no remoto. Tá. Porque a Denise lá do Instituto Juruá fez um lobby aí, eu vou ter que mostrar então pelo menos a tela e falar muito brevemente do que foi feito lá no Juruá, que foi uma inserção muito curtinha, mas é um exemplo de que o importante na educomunicação é o processo e existem soluções criativas para você fazer quando não tem muita ferramenta. Porque a verdade, gente, é uma só. Eu trabalho 12 anos com educomunicação. Todos os projetos que eu trabalhei não tinham equipamentos para disponibilizar para os participantes das oficinas. E eu passo um pedacinho no final. E além de não ter equipamento... Quando tinha equipamento, e aí a contradição dos processos de educomunicação, infelizmente, quando tinha equipamento nos projetos, não podia ficar disponível para a comunidade. O único local que o equipamento ficou disponível para os jovens foi lá na Fundação Vitória Amazônica, que a gente conseguiu doação de computador, mas, assim, são coisas pontuais. Então,
Eu vou compartilhar aqui a tela do trabalho que foi feito no Juruá para ter como um exemplo de... Deixa eu ver aqui. Ter como um exemplo de ferramenta criativa para fazer um trabalho de educomunicação. Lá no caso foi com os jovens. Pronto. Médio Juruá é uma região bem longe de Manaus, é mais ou menos uns 5 dias de viagem, um mais, né? Dependendo da cheia do rio. E só que eles têm uma associação de produtores chamada Asproc, muito fortalecida, né? Há uma liderança muito importante do movimento das reservas extrativistas lá, morando no Juruá, que é o seu Manuel Cunha. O Juruá é perto da divisa, aquele perto amazônico, né? Perto da divisa com o Acre. E aí a ideia na oficina foi fazer esse produto fanzine. Fanzine, basicamente, é um livretinho que você tem desenho, você recorta a letrinha de revista, usa muito pouco... Usamos, no caso, o recurso de computador, mas ele pode ser feito todo à mão. O que eu quero reforçar nessa oficina, que teve a participação de uns 13 jovens, foram só lideranças que já tinham passado por processos formativos anteriores, como eu falei, é muito importante ter continuidade nas ações, né? Quando a gente fez esse fanzine, a gente fez um processo de 3 dias de oficina e que a gente discutiu, debateu muito o porquê fazer as coisas. Por que a gente vai fazer um fanzine? Por que a gente faz um vídeo? Por que a gente faz um rádio? É para falar com quem? É para quê? E aí, a ideia do fanzine era fazer e a gente fez jornal mural também. A ideia do fanzine surgiu porque a ideia era comunicar informações e troca de coisas com os comunitários que moram ao longo da calha do rio. Eles não têm acesso ao computador. O vídeo é legal, mas o vídeo não chega para todo mundo. Chega quando tem uma reunião e alguém vai lá e passa o vídeo. Então, eles optaram por fazer jornal mural e a ferramenta do fanzine para ser uma comunicação que gerasse maior circulação das informações nas comunidades. Então, é por isso que eu falo que é o processo. Não é só o movimento de ficar preocupado com a ferramenta, mas é para quem vai ser entregue essa ferramenta e como ela vai reverberar, vamos chamar assim, como é que ela vai ser reproduzida. E aí, eu faço uma amarração com a experiência que eu tive no Unicef, que a gente era muito cobrado com relação a indicadores de projeto. Então, quantas pessoas foram atingidas pelas mensagens, quantas pessoas ouviram a mensagem. Por isso que é importante você trabalhar com o próprio grupo que você está fazendo um produto educomunicativo, essa ideia de como esse produto vai chegar, em quantas pessoas vai chegar, em que oportunidades ele vai ser difundido. Então, lá eles levaram para as comunidades, eles fizeram uma apresentação na escola, que gerou uma série de outras palestras dos próprios jovens indo nas escolas da cidade, não sei se parou isso. Então, um produtinho que parece tão simples e que foi ótimo de fazer, teve arte, a galera escreveu poesia, um menino lá que nunca tinha escrito poesia na vida, o menino escreveu poesia pro fanzine, fez esse recorte, assim, é um produto, para mim é um produto artístico, não é um produto só de comunicação. Mas teve toda essa reverberação que só é possível fazer se você planeja uma atividade com que eles entendam todo o processo de como a comunicação se dá, para onde vai, de onde vem, etc. E aí, para terminar, só reforçando os pontos que eu acho muito importante ter em qualquer programa e projeto. Primeiro é aquele que eu falei lá na frente, e o José também falou, precisa ter formação de técnicos envolvidos, porque são os técnicos que, às vezes, vão abraçar aquelas propostas e não o formador ou alguém de uma universidade que vai lá aplicar a oficina. Então, precisa ter uma formação, lembrando que esses técnicos, muitas vezes, eles não estão acostumados com o linguajar da gente, né? José falou que a academia,
precisa ser uma formação técnico-prática. Não adianta ir lá jogar um monte de conteúdo acadêmico que depois não faz sentido nem para o técnico, né? Mas é importante essa formação. Bom, é importante o foco no processo, e o processo envolve desde o fazer o produto até planejar como esse produto vai ser distribuído, que criatividade vai ter para fazer esse produto ser difundido, se vai ter evento. Isso aí, a galera da educação ambiental adora fazer isso, a Vivian sabe, né? Assim, o Carlinho. Isso casa muito bem com a educação popular, porque para nós, educomunicadores, educadores populares, qualquer espaço é educativo, né? Lá debaixo da árvore, na padaria, pendurar o jornal Moral na padaria, isso faz o maior efeito. Parece que não, mas faz efeito. Por isso que eu falo, faz muito mais efeito do que um vídeo. O vídeo, gente, é lindo, fica um produto lindo, mas normalmente o vídeo às vezes serve mais ao patrocinador e ao ego do coordenador da ONG, desculpa falar desse jeito tosco, mas é real, do que para as comunidades ou para efetivamente comunicar alguma coisa. Então, tem o seu papel, mas é preciso separar e pensar e refletir para que serve cada produto dentro do projeto, né? Terceira coisa muito importante é escola. É um ambiente bastante difícil de trabalhar, bastante difícil de articular, é quase, em algumas realidades, é quase impossível. Nesse contexto pós-pandemia, eu tenho a sensação que, inclusive, vai piorar, porque o conteúdo está todo atrasado, mas a educação continua pensando igual. O secretário de Educação, o pessoal do MEC, eles querem saber de pontuação, avaliação. Então, o professor está lá ralando, se matando para dar um trarará de conteúdo, e eu acho que isso vai atrasar bastante, vai dar um delay aí no planejamento das escolas e vai ficar, não digo que não é impossível, né? Mas vai ficar bastante restrito o espaço para a gente que é de programa e projeto querer se meter no ambiente escolar sem ter, não é nem planejamento, mas sem ter espaço mesmo. Às vezes a gente planeja, mas não tem espaço, não é culpa da escola. A questão é o sistema educativo, como é posto, não permite que a gente consiga fazer um bom trabalho extracurricular, que na teoria a gente acha lindo, mas na prática a gente fica estressada. Essa é a palavra certa. Agora, existem, de novo, mecanismos para conseguir promover educação com participação de aluno, de professor, com outras estratégias, que aí vocês têm que pensar em como implementar. O que não pode é ter um projeto que obriga a equipe a dizer, olha, tem que fazer tantas horas de atividade com escola, sendo que não tem espaço na escola, é bem um pouquinho complicado. E educação formal é muito gostoso, educação não formal é muito legal de fazer. Envolve, principalmente município pequeno. Eu já trabalhei em outros projetos de municípios com menos de 13 mil habitantes. É muito mais fácil de você articular, capilarizar uma rede e trazer pessoas de tudo que é idade, de tudo que é formação, e o processo educativo misturando jovem. Lembra, Carlinhos, o seu... Deus o tenha, né? Um senhor de 80 anos de idade com uma galera de 12 anos, 18 anos, 25 anos, só isso já é um baita aprendizado, essa convivência entre pessoas, que o ambiente virtual, infelizmente, não proporciona, né? Só no ambiente ali no tete-a-tete. E, por último, e não menos importante, é essa preocupação dos programas e projetos que estão dentro dos estados, que atuam nas políticas públicas, de ficarem sempre preocupados em saber que o público envolvido ali, se ele está entendendo, se ele está querendo participar. Porque aí eu deixo essa frase final aqui, de um sociólogo colombiano, o Bernardo Toro, que ele fala: mobilizar é convocar vontades em torno de um sentido comum. Você não mobiliza pessoas porque você tem um projeto e tem milhões de dólares. Você pode até mobilizar, mas vai ser por um curto período de tempo e, sinceramente, vai ser fake. Porque se as pessoas não gostam, desde o diretor, o secretário, até o técnico, o estudante, o aluno, se você não capilariza e não cria esse sentido
em torno de alguma coisa, no caso, o município Verde Azul, né? Que eu entendo como uma espécie de uma agenda 21, uma série de compromissos que os municípios têm que atingir para conseguir esse selo, mas como se mobiliza as pessoas, né? A população é parte importante desse processo, porque a população é que vai cobrar do poder público se estão cumprindo ou não aquelas metas propostas no município Verde Azul. Mas como é que faz essa cola? Como é que mobiliza as pessoas e os técnicos e lideranças? Essa cola que é o sentido comum aí, que a educomunicação até ajuda, mas é a construção do projeto em si, de educação ambiental, que envolve educomunicação, tem que pensar muito bem sobre isso, porque isso envolve política, isso envolve acesso à informação, isso envolve transparência, e é uma construção que não é fácil, né? Volto a dizer, comunicação é conflito também, o diálogo se faz também a partir dos conflitos. E aí, como é que avança do conflito para um diálogo, para o entendimento, né? É isso. Obrigada, Débora. Se dá tempo, né, de mostrar o vídeo, eu vou deixar o link. Eu passei aqui o link no chat do vídeo. Passa para o Carlinhos aí fazer a fala final e a gente poder encerrar. Bom, tem uma pergunta aqui, a pergunta sobre o papel do Educom na transformação territorial. Eu acho que é fundamental, né, o Educom para essa transformação territorial. Como eu estava falando, uma coisa que acontece aqui com os adolescentes, por exemplo, na experiência de trabalho na escola pública. O adolescente ele não tem o senso de pertencimento àquela localidade. Por exemplo, aqui no litoral, São Sebastião, por exemplo, os alunos da periferia da Topolândia não conhecem, por exemplo, a praia de Maresias. Durante o projeto, a gente levou eles até lá, teve esse tipo de troca. Então, é isso que acontece. Então, primeiro, é o senso de pertencimento. Você pertence a essa região, ter orgulho, mostrar as coisas boas que tem aqui na região, as riquezas que a gente tem aqui na nossa região, que a grande maioria, infelizmente, não sabe. Essa é a nossa realidade. Em relação aos produtos que você falou, viu, Débora? Eu também concordo com você que realmente o produto não é o final. Eu geralmente uso o produto de várias formas, né, esse produto. Tem o processo da criação, né? Para que a gente está fazendo isso, né? Eu quero falar sobre bacia hidrográfica, aí vou falar sobre gestão compartilhada, vamos falar sobre o Comitê de Bacias Hidrográficas, mas para eles é grego, é linguagem técnica. O que é um Comitê de Bacias Hidrográficas? São pessoas que se reúnem, aí a gente, numa ação que a gente fez, a gente levou os alunos até o dia que estava tendo eleição, do presidente do comitê, que geralmente é o prefeito, né, da cidade. O que é uma briga para quem não quer ser, né? É como se fosse uma batata quente no do prefeito, o presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas. Então, eles viram todo esse processo, eles fizeram entrevista, e depois a gente volta, né? A gente volta para a sala de aula, e aí a gente assiste novamente, e aí a gente vai complementando aquilo, né? O que é um comitê, né? Como que funciona? Você entendeu como que funciona? E tem outra coisa também que eu acho legal trabalhar, que é a parte técnica também, de melhorar essa comunicação. Porque a grande maioria das pessoas tem essa dificuldade, medo de microfone, e alguns alunos têm aquela... Isso independente de ser criança, as crianças são mais naturais, elas conseguem, né, se soltar. Os adultos são mais travados e tal. Então, a gente trabalha isso, a questão da autoconfiança, o valor que você tem enquanto ser humano. A gente tem uma capacidade incrível. E, muitas vezes, esses adolescentes, devido à realidade que eles vivem, eles não sabem dessa capacidade que eles têm. Então, o processo é muito legal quando você começa a perceber que eles começam a ver que eles têm capacidade para fazer algo que eles nem imaginavam. Eu falo para eles, vocês vão entrevistar o prefeito, olha olho no olho, ele é gente igual a você, não tenha medo, né? Porque às vezes os alunos, eu já vi isso, né? Aquele aluno que não consegue olhar no olho, sabe? Ele tem
Ele acha que o cara, às vezes, porque ele tem um cargo, ele é melhor realmente que ele. As pessoas chegam a acreditar nisso. Não, é todo mundo igual. Às vezes o entrevistado está com mais medo que você. Então eles começam a ver isso. E a gente, na prática, começa a acontecer isso. Eles vão entrevistar alguém que é assim, um técnico, e o técnico se atrapalha, se enrola, não consegue concluir o raciocínio. Então a gente conversa sobre tudo isso, né? O entrevistado com mau hálito, né? Se eu entrevistar o cara, né? Então, todas essas coisas eu acho que contribuem. Assim, Deus deu um instrumento tão maravilhoso para a gente, que é a comunicação, né? E essa comunicação ela pode ser melhorada, sim. Então, a gente trabalha isso também, tem desse exercício de respiração para você dar a entonação melhor para uma fala. Então, a gente trabalha tudo isso, exercício de respiração, e aí vamos a campo, né? Aí, às vezes, dava tempo da gente, dependendo do evento que a gente ia fazer a cobertura, dava tempo de fazer as perguntas antes, né? Que eles têm muito receio. Alguns não, era como eu aprendi. Às vezes eu era jogado na fogueira dentro do rádio. E foi assim que eu fui aprendendo, né? Então, na realidade, eu sou um radialista, um comunicador desse casamento, que é um processo com a educomunicação. Eu não sou tão técnico quanto a experiência que vocês têm, a experiência da Débora, que eu acho fascinante, eu acho legal, né, essa aproximação do acadêmico com o técnico, né? Eu acho fantástico isso. Então, eu sou um processo de educom. Hoje, por exemplo, a minha própria fala no rádio, eu tenho o privilégio de trabalhar numa rádio de interior, que ainda é uma rádio de interior, é uma rádio que tem programação local. Hoje, o rádio está mudando muitas rádios satélites chegando e tomando lugar daquelas radinhos interior. Então, descaracteriza. Você vai ouvir uma programação musical, por exemplo, está tendo, como aqui há pouco tempo atrás, teve uma enchente, deslizamento na cidade, e a gente foi ali fazer a cobertura, acompanhar, ajudar, informar, como uma rádio local. Coisa que a rádio satélite não tem compromisso com o local. Tá? A maior catástrofe aqui, está tudo lindo, tudo maravilhoso aqui na Rádio X FM, sorrindo enquanto está acontecendo uma desgraça no município. E uma coisa que a gente faz é isso, é mostrar que a comunidade ela pode ter acesso aos meios de comunicação local para trazer determinadas questões. Então, a gente faz, em umas matérias que a gente fez ali, foram visitar a rádio. Mas por que visitar a rádio? Só para conhecer? Saber como que funciona? Não, é para a gente traçar um diagnóstico de como é a comunicação aqui no litoral. Para nós termos uma rádio local, o resto é satélite. Essa aqui, tem como, por exemplo, eu vou organizar um evento relacionado ao meio ambiente. Eu vou poder contar com ela gratuitamente para divulgar como utilidade pública. Então, a gente faz... eu falo a gente porque a gente não trabalha sozinho, né? Como eu falei, eu faço parte tudo dentro de um casamento. Eu sou comunicador me casando com a comunicação, né? com a educação. Então, eu conheci muitos educadores ambientais que me acompanharam nesses processos. Eu fui uma espécie de tradutor em alguns momentos, né? Porque eu acho que o comunicador ele tem o papel de traduzir aquilo que às vezes é técnico para algo mais simples. Eu acho que é isso. Quanto mais simples for a comunicação, mais ela vai atingir. Um exemplo que eu trago por exemplo, aqueles locutores que falam bonito, dão a entonação certa, correta. Aí vem, não sei, o pessoal mais velho vai lembrar do Zebete, que era um locutor. Ele falava errado, meio caipira, daquele jeito, mas ele acordava 25 milhões de brasileiros, assim, com aquela comunicação simples. Então, eu acho que o comunicador, ele é um tradutor, né? E é isso que a gente procura passar para as pessoas. Você vai fazer uma reportagem, você vai perguntar aquilo que você não sabe, porque você está aprendendo também, porque tem isso, né? À medida que eles vão entrevistar, eles estão aprendendo também sobre determinado assunto. Então, aí, tanto é por isso que a gente sempre criava o produto, falava sobre o produto, criava o produto, ia para a sala de aula e tinha uma autoavaliação. E aí influencia nessa coisa da autoestima também. Eles começam a ver que, à medida que eles começam a fazer algo, eles começam a melhorar naquilo. Eu lembro de um aluno que ele ficava com o capuz direto, assim, com o capuz. Começou a se ver no vídeo,
ele mudou a postura dele, sabe? Aí ele começou, tirou, foi muito legal, e foi um dos alunos que, no encerramento do projeto, a gente chamou para compor a mesa. O que ele falou ali me emocionou muito, porque o que acontece é que, muitas vezes, os professores, os próprios pais não acreditam e não incentivam esses adolescentes. Eu falo adolescentes porque eu acho que as crianças, os adolescentes, são a porta de abertura para muita coisa legal, sabe? A gente perdeu um pouco esse nosso lado criança, de acreditar que aquilo é possível. Eu só queria compartilhar aqui, acho que eu falei demais até, um trechinho de uma radionovela que a gente desenvolveu nessa comunidade do sítio Abra de Dentro. Eu criei ali um desafio. Eu criei um personagem para que, a partir desse personagem, que era o vilão, eles trouxessem uma situação. Então, era o Sr. Caos. O Sr. Caos, o objetivo dele é destruir o planeta, acabando com a água, né, com o espírito das águas. E ele teve vários ajudantes. Ele tinha ali o Sr. Marketing, porque o marketing hoje, realmente, né, mal aplicado, ele acaba destruindo o meio ambiente. Por quê? Porque ele faz você comprar aquilo que você não precisa, faz você comprar produtos com embalagens, com um monte de embalagem plástica que é descartada de qualquer jeito. Então, o marketing, se ele é mal trabalhado, é terrível. Então, a gente criou lá o Sr. Marketing, Capitão Marketing, e a Senhora Ganância, é tudo está um caos hoje por causa da ganância, né, do ser humano. O ser humano é como diz o amigo lá do interior, é um morto de fome. Então, a ganância é um grande vilão. E o mau hábito, né? Então, eram esses os personagens iniciais que estavam lá com seus planos, cada um na sua frente, para destruir o meio ambiente. Então, eu criei esses personagens, fiz as falas deles e levei o material em áudio, né? Então, a partir daqui, vocês vão ter que achar soluções. Como é que vocês vão achar soluções? Aí um falou, se unindo, formando rede. Então, a partir dali começou ele, e eu falei, olha, nesse mundo da imaginação, vocês podem ser qualquer coisa. Vocês podem ser bicho que fala, podem ter bicho que fala, vocês podem ser vocês mesmos. E eles criaram uma situação onde os personagens eram eles mesmos. Os personagens ali do sítio de Abra de Dentro. Os agricultores, as crianças. E eu queria mostrar o terceiro capítulo, quando o Espírito das Águas aparece para as crianças, porque ela só as crianças conseguem ouvir o Espírito das Águas. Então, ela aparece primeiro para as crianças, ela se materializa, né? E ela conta a história dela, o que está acontecendo, e pede a ajuda deles. E aí, o que eles têm que fazer? São crianças, né? Aí eles acabam se reunindo, tentam falar para os pais, mas os pais não acreditam neles. Aí um cria, vou criar um grupo de WhatsApp para me comunicar com a galera, né? Para a gente começar a combater e espalhar, né? Que esses vilões estão à solta aí, e a gente precisa fazer a nossa parte. E aqui é mais ou menos onde o terceiro capítulo, onde todo o pessoal do sítio que participou, tinha o pessoal que ia lá no mutirão que rola, né, que trabalha com agroecologia, então, de vez em quando, rola um mutirão. Então, aí, acabava o mutirão, hora do almoço, eles começavam a gravar, produziam durante a semana o texto, né, e aí a gente começava a gravar nesses intervalos. Eles davam enxada, largavam a enxada e iam gravar. Então, eu vou compartilhar aqui essa tela. Conseguiu? Legal. É a tela do famoso SoundForge. Hein, Débora? A Débora lembra tem que eu gosto de usar o Audacity, que é software livre, e a gente não paga, né? Muito importante isso, né, Débora? Essa questão aí do software livre. Hoje a gente tem uma lista enorme de softwares aí que podem ajudar muito as pessoas que querem trabalhar, não só quem trabalha com educação ambiental, mas a própria educação formal e utilizar novas metodologias. Aqui é o capítulo 3, tá?
Eu participo também, né? Eu sou o narrador, mas todos os personagens ali, na realidade, eles utilizam o nome deles mesmos, são eles mesmos. No último capítulo, Serena, Bruno, Luan, Oscar e Marco reúnem-se na casa de Dudu para traçar planos para combater os vilões do caos. Depois de várias reuniões, uma grande reunião é convocada. Desta vez, o sítio Abra de Dentro. Gabriela e Alemão, donos do sítio, recebem todos. Sejam todos bem-vindos, entrem, fiquem à vontade. Oi, tudo bom? Eu sou a Yaya. Meu nome é Yaya, eu estou na 4ª série. Meu nome é Luciana, sou membro do grupo de Maracatu Odé da Mata. Bom dia, eu sou a Marcela, sou pedagoga, sou amante da natureza e respeito a natureza. Meu nome é Sheila, eu tenho 29 anos, sou professora de língua portuguesa e inclusão, educação especial. Esse é meu filho, Dante. Quer falar alguma coisa? Não? Oi, gente, eu sou a Lua, muito bacana, tantas culturas aqui nesse dia tão importante, tantas pessoas participando, né? Oi, eu sou a Soledad. Agora silêncio que vai começar a reunião, hein, pessoal? Gente, conforme nós conversamos durante a semana, eu chamei todos porque o espírito das águas está sendo ameaçado. Os únicos que podem ouvir são as crianças. E elas nos contaram todo o plano dos agentes do mal. No início, eu e o Alemão não demos muita atenção. Achamos que era mais uma das brincadeiras do Luan. Mas, depois, conversando com as outras mães e pais, nós percebemos que é algo sério que está acontecendo. Por isso, chamamos todos aqui para conversarmos com a Mãe da Mata, para nos aconselhar no que fazer para combater o mal que se aproxima de todos nós. Ela me procurou e pediu para que chamasse a todos. De repente, Bruno interrompe. Mãe da Mata, a coisa está ficando boa. Daqui a pouco só falta aparecer Saci Pererê. Ih, eu tô ficando com medo. Bruno, Marco, deixa o Alemão falar, por favor. Então, como eu ia dizendo... Gente, desta vez nosso herói Luan que interrompe assustado. Gente, olha lá na árvore. Uma coruja enorme está vindo pra cá. Calma, gente, é ela, é a Mãe da Mata. A Mãe da Mata é uma coruja? Latindo, o pai de Oscar responde. Filho, ela pode aparecer em qualquer forma. Talvez, pela coruja ser o símbolo da sabedoria, ela resolveu vir nesta forma. Poxa, ainda bem que não veio na forma de uma onça. De repente, todos ficam em silêncio, até que Serginho toma a palavra. Mãe da Mata, seja acolhida com todo o nosso respeito e diga-nos o que podemos fazer para ajudarmos o espírito das águas. Sim, sou a Mãe da Mata, sou irmã do espírito das águas. Dependemos uma da outra. Há muitas e muitas luas tenho estado aqui. Sou o lar dos pequenos e grandes animais, os que rastejam, voam e andam pela mar. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, porque o nosso tempo realmente é curto, tá? Mas isso foi um exemplo que eu acabei citando, por quê? Porque, na realidade, essa radionovela, as próprias falas deles são falas deles, na realidade, sendo eles mesmos, sabe? Cada um com a sua característica, com o seu jeito, as crianças, do jeito que ela... Então, foi um processo muito gostoso e aí, nessa fala também, essa fala foi escrita por essa senhora, a fala, ela se pôs no lugar da Mãe da Mata, né? Irmã do espírito das águas, né? Que são praticamente inseparáveis, uma afeta a outra. Então, ela surge como uma conselheira ali. E os próprios e ela leva para esse lado de que e ela dá o poder a eles depois. Qual é o poder? O poder da comunicação. O poder de tornar algo comum, né? Porque o princípio da comunicação é isso, é tornar algo comum. Se você não torna algo comum, você não comunicou, você só locutou, você não comunicou. Então, é lógico, eu gostaria que tivéssemos mais tempo aí para a gente mostrar, né, mais um pouquinho desse aprendizado que é com a gente também, que nos surpreende, viu, Débora? Nos surpreende. Às vezes você fala, mas eu acho que esse desafio aí, não sei não se eu vou conseguir meu objetivo... Porque, na realidade, o objetivo é outro, né? É fazer que se trabalhe esse conceito, né, de formação de rede, a importância, né, das pessoas que militam na mesma área, que têm o mesmo objetivo desse mundo melhor, desse mundo elevado, se unam
e cada um do seu jeito possa contribuir. Então, isso foi muito legal, a maneira como eles foram levando isso. Porque quem nos procurou para ministrar a oficina lá foram eles, porque lá também é um lugar que agrega muitos movimentos culturais. E muitos mestres de algumas culturas estão sentindo que as crianças, os jovens, não se interessam mais pela cultura deles. E se esse mestre vier a falecer, não virá outro mestre que vai dar continuidade ao trabalho. Principalmente ali. Na Amazônia também acontece isso muito. E o legal foi isso, que eles os procuraram com esse, e eles queriam também se preparar para apresentar projetos, para ir atrás de editais também, né? Então foi muito bacana isso. E é uma riqueza muito grande, Débora, lá. Eles trabalham com bonecos. Eles têm uma Kombi lá que fala que é a Kombi voadora, né? Que leva o produto, né? Escoa o produto deles, o produto da agricultura, e ao mesmo tempo leva eles no final de semana para os eventos que eles participam, divulgando o maracatu. Legal. É logística, né? Ô, Vivian, uma última coisinha, só pegando o gancho do Carlinhos. O que ele trouxe em relação às mídias locais é uma coisa que eu esqueci de falar, mas que também é muito importante pensar em como envolver, porque muitas vezes algumas produções, principalmente em rádio, né? Se a intenção lá do município Verde Azul é trabalhar com rádio, acontece uma coisa, a maioria das rádios nos municípios são rádios sem licença ou semi-comunitárias, falam que é rádio comunitária, mas não é, né? Tá? É rádio com finalidade comercial. Só que são rádios que não têm grana. Então, não adianta apelar para essas rádios nos pequenos municípios, dizendo que, olha, a gente precisa colocar na sua grade um conteúdo educativo e é obrigação, porque, por lei, seria obrigação realmente das rádios publicizarem o conteúdo educativo. Porém, na prática dessas rádios pequenas, eles não têm, às vezes, dinheiro nem para comprar uma marmita na hora do almoço para comer. Então, é bacana que se pense estratégias, se possível, para ter algum tipo de remuneração, sei lá, por pacote, mas, do ponto de vista do comunicativo, trazer os comunicadores dessas rádios para as oficinas todas, não só de comunicação. Eles precisam ser envolvidos no processo formativo. Nem todos aceitam, nem todos têm tempo, mas aonde eu fui, das cidades com menos, porque eu participei de um projeto grande de saneamento lá na Bahia, nos municípios com menos de 10 mil habitantes, a gente conseguiu fácil acesso às rádios comunitárias, e a gente era porta aberta, a gente entrava, fazia bagunça, fazia parte das oficinas, a gente fez em uma das rádios, em uma das cidades. Então, ainda mais sendo um projeto grande que envolve um monte de município, pode ser que isso dê certo em alguns e outros não. Mas nos que der certo, vai ser uma experiência muito legal. O Carlinhos sabe, né? Pode ter um Carlinhos. Imagina se tiver uns 3, 4 Carlinhos nesses municípios aí, já é um processo abençoado aí. É isso, tá bom? Eu queria agradecer muito a participação de vocês, o interesse por estar aqui hoje com a gente. Desde o começo, esse meu convite foi também por essa relação com a minha educomunicação, por acreditar na Educom. E eu acho que a busca, né, da educomunicação é essa construção dessas narrativas, essa possibilidade de que esse brilho nos olhos que a gente vê em vocês dois, quando vocês falam das experiências de vocês, que a gente consiga contagiar as pessoas e que cada pessoa que esteja envolvida em um processo educomunicativo tenha os seus olhos brilhando, acreditando em quem ela é, no território que ela vive, influenciando que esse território se construa de uma outra forma. Então, eu agradeço mais uma vez. Hoje é um dia muito especial para a gente, que é a última live pré-simpósio. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pela participação do pessoal. A gente vai vendo que a gente, né? Não, vamos fazer só em uma hora a gente acaba que as pessoas não conseguem ficar, realmente as pessoas vão indo embora, né? Se a gente vai acostumando aqui, mas a gente vê que a gente se envolve, porque é muita coisa para falar, é muita experiência trocada. Então, agradeço a cada um de vocês que conseguiu ficar com a gente até o fim. Agradeço a vocês dois pela participação e seguimos aí forjando também outras possibilidades para que a gente siga conversando sobre
Educom. Muito obrigada. Eu que agradeço a galera aí do Norte, estava a colega Vânia lá de Rondônia, estava as colegas lá do Juruá, brigadão aí pela presença, e obrigada, Carlinhos. Eu que agradeço, para mim foi um privilégio muito grande, né, ter feito parte dessa live. Quero mandar um alô assim, especial para todos os biólogos, né, dia do biólogo hoje, e aniversário, e aniversário de Ilhabela hoje também, aqui no nosso paraíso, no nosso litoral. Então, é um dia assim, especial, Ilhabela hoje é feriado, né? E tá aí esse paraíso, que isso seja preservado, né, para as próximas gerações aí desfrutar disso. Eu sei que é uma luta, né? É aquela velha luta, né? Do desenvolvimento, né? E da preservação. Mas a gente trabalha pela sustentabilidade, né? Que é os 3 pilares lá, né? Econômico, então, social. gente, muito obrigada. Seguimos aí juntos e vejo aí vocês no simpósio nas próximas semanas. Um abraço para todo mundo. Até uma próxima. Até mais. Até mais.